Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do canal Exílio do Medo. E antes que esqueça, dê aquele like e se inscreva para receber nossos conteúdos. E vamos para o vídeo de hoje. A Moça Fantasma do Carnaval. Conto escrito por Agmael Lima. A Quaresma é um período de 40 dias, começando na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Páscoa. Para os católicos, durante esse período, os cristãos dedicam-se à reflexão e à conversão espiritual, se recolhendo em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto. Durante esse período, os fiéis se sentem mais expostos aos males, mais sujeitos aos ataques do inimigo, mais propícios às seduções dos espíritos satânicos. Segundo os antigos, a Quaresma é tempo de bruxas e lobisomens, bem como assombrações e almas penadas. O baile de carnaval é um evento divertido, e muitos participam com entusiasmo. Porém, há muito medo por parte dos supersticiosos, especialmente na última noite, no caso, na noite de terça-feira, pois a Quaresma começa à meia-noite, e se acredita que criaturas horríveis e sobrenaturais vagam para assombrar os foliões que insistem em permanecer cultuando a festa da carne. Segundo os antigos, no último dia de carnaval, o diabo costuma aparecer nos salões ao final do baile. Quando eu era pequeno, no interior, morria de medo do universo quaresmal, pois foi-me ensinado que nesse período, o Satanás andava solto no meio do mundo, aprontando as piores peripécias, atentando e tentando as almas penitentes. Muitos causos me foram contados acerca de tudo isso, porém um caso que nunca vou esquecer, me foi contado pelo meu tio Joaquim, um católico muito devoto e fiel à sua fé. Tio Joaquim contou-me certa vez, que quando ele ainda morava no estado baiano, que um rapaz muito festeiro chamado Sivaldo, turista que visitava uma determinada cidade, resolveu ir a um baile numa noite de terça-feira de carnaval. Segundo ele, a festa estava muito animada. Muita folia e bebedeira, onde os foliões em completa euforia festiva, marcavam o compasso daquela última noite carnavalesca. Depois de algum tempo naquela festa, Sivaldo conheceu uma moça muito bonita, de beleza incomparável, que na visão do rapaz citado, talvez fosse a mais bela mulher presente ali naquela noite. Porém aquela mulher, demonstrava em seus olhos profunda tristeza, estava num canto sozinha, o que era coisa incomum, para aquele momento. Sivaldo, hipnotizado pela beleza surreal daquela moça, a convidou para dançar. Intrigado, o rapaz a questionou acerca de tanta tristeza numa festa tão alegre. Mas a moça, de poucas palavras, não lhe proporcionou nenhuma explicação justificável. Sivaldo, sem querer incomodar aquela estranha mulher, desistiu do interrogatório. Dançou sem parar com ela, até que à meia-noite, ela disse que não mais poderia continuar ali, pois precisava urgentemente voltar para sua casa. O rapaz festeiro não fez questionamentos, porém ofuscado com a beleza e admirando o comportamento daquela moça, Sivaldo ofereceu companhia até a casa da mesma, já que era muito perigoso uma mulher trafegar sozinha tão tarde por aquelas ruas. Ao saírem daquele local festivo, a brisa da noite fazia aquela moça estremecer de frio, e aquela jovem completamente arrepiada, abraçou Sivaldo, que prontamente muito educado, ofereceu a ela sua capa, na qual ela se vestiu agradecidamente. Naquele início de madrugada, os dois abraçados, trafegaram a pé por aquelas ruas,
até que pararam diante de uma casa onde a moça parou e disse que morava ali. Os dois então se despediram num demorado abraço. Em seguida, ela abriu o portão e sorriu, não falou mais nada, e entrou em casa. Porém, devido ao entusiasmo, Sivaldo esqueceu de pegar a sua capa de volta. No dia seguinte, acordou, e ao tomar café no hotel onde se encontrava hospedado, Sivaldo se lembrou da capa, e então resolveu ir até a casa da moça que ele tinha conhecido na festa, buscar a sua vestimenta. Seria uma desculpa e tanto para ele voltar a vê-la, conhecer a sua família, e quem sabe iniciar um romance com ela. Já era perto do meio-dia, quando Sivaldo chegou à casa. Bateu à porta, e então foi recebido por um senhor de idade avançada e muito triste. Naquele momento, o rapaz percebeu que não havia perguntado o nome da moça na noite anterior. Porém, perguntou se aquele senhor era o pai de uma moça que morava naquela casa. Grande foi a surpresa de Sivaldo quando ouviu da boca daquele ancião, que naquela casa não morava moça nenhuma. O jovem insistia dizendo que morava sim, pois na noite anterior, ele teria vindo com ela de um baile de carnaval, e ela havia entrado naquela casa em plena madrugada, dizendo que essa casa seria dela. E continuou dizendo que inclusive havia emprestado a sua capa para ela, porque estava fazendo muito frio, e como ela tinha esquecido de devolver, ele estava ali justamente para buscar a sua capa. O ancião insistia em falar que aquele jovem estava enganado. Talvez ele tinha errado de endereço. Porém, ao abrir um pouco mais a porta, Sivaldo pôde olhar para dentro da casa, e viu o retrato da referida moça na parede. Então, apontou para a moldura e disse que a moça na qual falava, era a mesma moça emoldurada naquele retrato. Com cara de espanto e surpresa, aquele senhor revelou que aquela moça da fotografia era sua filha Marinalva, porém não tinha como ela ter vindo com ele da festa, já que fazia mais de 10 anos que ela foi assassinada, enquanto voltava sozinha de madrugada, depois de uma festa de carnaval. Sivaldo ficou extremamente surpreso, pois não tinha como acreditar naquilo tudo que ele tinha ouvido, da boca daquele senhor. Naquele momento, também muito surpreso, aquele velho senhor se ofereceu para levar Sivaldo ao túmulo da filha no cemitério, para que assim ele pudesse tirar as suas dúvidas. Ao chegarem ao túmulo da moça, Sivaldo notou o retrato da mesma cravado na lápide. Porém, a maior surpresa que ambos tiveram foi notar que a capa do rapaz estava em cima da catacumba da falecida Marinalva. Depois disso, Sivaldo, juntamente com o pai de Marinalva, rezou em favor da alma dela. Ficaram em silêncio por ali um bom tempo. Em seguida pegou a sua capa de cima da sepultura da moça, e saíram daquele cemitério o mais rápido possível. Sivaldo nunca mais voltou naquela cidade, muito menos pernoitou em festas de carnaval, acreditando que o acontecimento ocorrido com ele foi devido mesmo ter festejado em noite inoportuna, ou seja, na noite que se inicia a quaresma. Quanto a Marinalva, segundo o que me disse tio Joaquim, ela costuma vagar no período carnavalesco, à procura de homens para seduzir,